Bom, eu não sei o que vocês acharam da prova nacional docente em si, né? Mas hoje eu gostaria de falar da redação. Para quem estava perdido em relação a esse tema, né, do idadismo, na própria prova, né, pelo menos na de português, tinham textos ali que poderiam ser usados, né, para você ter uma ideia e desenvolver melhor, né, o seu argumento. Na questão, né, o texto referente às questões 31 a 33, né, nós temos aqui, ó, esse texto, né, e aqui já tem algumas dicas, né, do que está associado, do que pode causar o etarismo, né, tá falando aqui que pode reduzir a expectativa de vida, que tem consequências graves para a saúde e bem-estar dos idosos, que pode desenvolver depressão, doenças cardiovasculares e problemas cognitivos, né? Que o etarismo também aumenta o isolamento social e o sentimento de desamparo dos mais velhos. Condições que tendem a desencadear problemas de saúde, restringem sua capacidade de expressar a própria sexualidade e aumenta o risco de violências e abusos. Tá aqui nessa parte, né? E outro que eu achei bem, né, na minha prova 4 está na página 20, né? Que é a primeira questão, primeiro texto aí da prova, né, da parte específica. Já na parte geral, nós temos, né, na prova 4, foi a questão 29, que está na página 17, sobre, né, uma fala do Daniel Munduruku, que diz: um caçador aprende com um caçador mais experiente, um jovem aprende sua arte na medida em que é capaz de reproduzir a arte dos mais velhos. Então, com essa frase, né, você tem muito pano de fundo aí para desenvolver vários pensamentos, várias ideias. Enfim, é um belo pontapé, né? Para quem tava assim, perdidaço, né, no tema. É uma bela de uma ajuda, né? Agora eu vou ler, não a redação que eu escrevi, que é essa aqui, né, que eu joguei no ChatGPT, junto com a grade de correção dada pelo INEP, e o ChatGPT atribuiu a mim uma nota 9,75, descontando ali 25 décimos da competência 1. Aqui tá o meu projeto de texto, as ideias que eu tive, né, mais ou menos eu fui jogando aqui antes de fazer o rascunho. Aí outras coisas foram vindo depois que eu já tinha terminado o primeiro rascunho, né, e fui fazer a prova, né, a parte específica. E eu fui jogando aqui para não esquecer, né, das ideias principais. Escrevi termos como andragogia, griot, fui escrevendo coisas que foram vindo à mente. Eu queria lembrar o filme, um filme que eu tinha visto, né, que falava da história de um africano que decide aprender, né, a ler e escrever. Ele vai estudar junto com crianças. Essa história é verídica, né? Ele tá no Guinness Book como a pessoa mais velha a aprender a ler. Ele começou, né, com 84 anos. Esse senhor já morreu, mas, enfim, foi um feito e tanto, né? Tem uma história muito bonita. O nome do filme é uma lição de vida. Eu não lembrei o nome do filme, por isso acabei não utilizando na minha redação. Aí eu fiz essa redação aqui, hoje cedo. Eu levei mais ou menos 1 hora, né, com tudo, né, digitando, revisando o texto, enfim. E essa redação, segundo o ChatGPT, ficaria com 10, né? Então esse é um modelo aí
para quem, né, quer ter uma ideia de como ficou a sua pontuação, ou quem, né, está estudando para fazer redação do Enem, né, e outras, quer ter uma ideia como escreve uma redação sobre o etarismo. Essa aqui é essa que eu vou ler já é um bom referencial, né? No filme Uma Lição de Vida, uma comunidade africana é abalada quando um homem queniano de 84 anos decide estudar diante da liberação do governo de estudo gratuito para todos. Inicialmente, Maruge, o protagonista dessa história baseada em fatos, sofre preconceito por parte de um funcionário da escola primária que acreditava que ele não devia ser matriculado, se perguntando por que ele queria estudar nessa altura da vida quando já estava com o pé na cova. Essa atitude evidencia o etarismo de muitas pessoas que agem como se os mais velhos já estivessem mortos, negando-lhes direitos básicos, o que por sua vez pode acarretar em depressão e diminuição da qualidade de vida e bem-estar do idoso. O idadismo, que é o preconceito por conta da idade, afeta os mais velhos e crianças, trazendo consequências negativas para a vida. Principalmente, percebe-se que o olhar do mundo eurocêntrico para com o idoso precisa mudar urgentemente. Diferente de culturas africanas e de povos originários, onde o griot, contador de histórias, o preto velho e o xamã são valorizados, segundo a fala de Antônio Bispo, mencionada no texto Fetiche de Clementino Júnior, na colonização dos cristãos não tem avô. Jesus é filho, mas não tem filhos, e não tem avô. É só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso os brancos não ouvem os avós e nem olham as crianças. Contrário a isso, pensamentos como o do filósofo Renato Nogueira falam sobre o poder da infância, inclusive para afastar a morte. Crianças, em certo momento da história, eram tratadas como mini-adultos, sem quaisquer considerações e respeito às particularidades da etapa de vida que enfrentam. Muitas vezes os idosos são vistos como crianças que por alguns foram tratadas como tábula rasa, incapazes de tomar decisões assertivas por falta de maturidade. Por ambos sofrerem preconceito, o que pode acabar por isolá-los, afetando sua participação de forma mais ativa em sociedade, a convivência entre criança e idoso, assim como na película inicialmente citada, pode ser benéfica para todos, aumentando o bem-estar dos envolvidos. Adicionalmente, no poema Vozes Mulheres da Conceição Evaristo, há uma viagem lírica ancestral, onde se ouve a voz dos avós, normalmente silenciada pelos iurugus, entre aspas, iurugus, né? Termo de marimbaane, que pode designar brancos que não têm comprometimento com a luta antirracista. Por meio da sankofa, há uma maneira de combater todo esse preconceito direcionado sobretudo aos idosos, respeitando os que vieram antes de nós, uma vez que nossos passos vieram de longe. Aí eu botei entre aspas, né? Conforme bem pontuou Jurema Werneck. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade, né? Esse é um trecho do poema Vozes Mulheres da Conceição Evaristo. Por fim, conclui-se que, além da liberdade de ser e estar no mundo, é esse contato intergeracional que traz tantos ganhos e benefícios envolvidos, algo evidenciado em produções audiovisuais como Navileira, Up Altas Aventuras, Um Senhor Estagiário, A Língua das Mariposas e Um Amor de Vizinho. No ambiente escolar, independente de ser ou não uma turma de educação de jovens e adultos ou ensino fundamental, adaptando as atividades para cada faixa etária e para as pessoas com deficiência, se houver, incluindo a todos, muito pode ser feito. Para a turma do Ensino Fundamental 2, uma atividade para casa, que vai além da educação bancária criticada por Freud, pode ser realizada. Os adolescentes podem entrevistar seus avós ou membros mais velhos de seu entorno, caso não possuam mais os avós, né? A fim de produzir, após a escuta atenta, um cordel contando essas vivências e histórias. Numa sala de EJA, ou com o estudante incluído de idade superior ao segmento de ensino que se encontra, os mais jovens podem conversar com os estudantes mais velhos, produzindo um slam sobre o que aprenderam com essa troca.
Além disso, palestras podem ser realizadas e cartazes colados na escola, evidenciando a importância de respeitar a todos, independentemente da idade, bem como falando das consequências do etarismo e sobre as vantagens da convivência intergeracional. Desse modo, todos aprenderão uma verdadeira lição de vida. Essa foi a redação que eu escrevi, né, e que o ChatGPT atribuiu nota 10. Eu vou deixar o print da redação, da versão original, escrita por mim, da versão melhorada pelo ChatGPT, né, que ele incluiu ali travessões e outros elementos, né, para melhorar a fluidez do texto, né, e resumiu algumas coisinhas, né, para ficar mais fluido. Se fosse uma redação mesmo, escrita ali na hora, né, eu teria que diminuir ali a conclusão para ficar mais enxuta e talvez trazer menos repertório sociocultural, né, menos referência, enxugar um pouquinho mais o texto, deixar mais conciso para caber nas 30 linhas, ou eu teria que diminuir bastante a minha letra, como eu costumo fazer, gente. Às vezes a redação é de 30 linhas, eu escrevo 50, né? Ou 40, né? No mínimo 35. Aí eu vou apertando ao longo do texto, né? Vou diminuindo para poder caber tudo nas 30 linhas, porque eu não sou uma pessoa lá muito concisa, né? Na verdade, sou bem prolixa. Então, é isso, gente. Na minha redação original, eu também usei Conceição Evaristo, né? Citei Olhos d'Água, usei termo endesi, né? Que a Angélica usa muito, que é aquele acendedor, né? Fala sobre acendedor de sol. Usei termos como fármaco, né? Atribuindo, falando sobre o poder da palavra, né? E, enfim, o poder da educação, né? Para trazer essas mudanças, diminuir o preconceito. Citei o caso das jovens universitárias que cometeram etarismo contra uma colega de classe. E, enfim, trouxe várias referências. Um conto chamado 11 de Maio, o outro chamado O Ateneu, né? Enfim, trouxe várias referências que eu já não usei nessa redação aqui, né? Inclusive eu usei aquele trecho do Daniel Munduruku também, que eu acho que muita gente usou, né? Porque é bem pertinente e relevante para essa temática, cai como uma luva, né? E é isso, né? Eu acho que a minha redação original também ficou muito boa, mereço no mínimo 9, né, de 10. Quando eu fiz para prova do concurso de São Paulo, eu tirei 9 de 10 nas minhas questões discursivas, né? Uma eu gabaritei e a outra eu fiquei com 4 de 5. Também fui bem na prova do CNU, na redação, muito bem. E espero muito bem nessa aqui também, né? Eu citei também Navileira, que é uma série da Netflix, um dorama japonês, né? De um funcionário do Correios que decide aprender a balé, né? Ele já tem a certa idade, vai aprender um balé com um estudante, né? Mais jovem. Aí eu vou deixar para vocês aí os prints no final, né? Tanto do ChatGPT, né? Como falando da nota 10, né? Que eu receberia, quanto das redações, a minha versão original e a versão melhorada pelo ChatGPT. Não tem muita diferença, não. Aqui eu fui riscando, não sei se vai dar pra ver, incluindo coisas, né? Enfim. É isso, a gente vai... O rascunho sempre passa aqui no final, gente, do número de linhas, eu sempre passo. Às vezes eu vou até escrever em outras partes, assim, do caderno de resposta, né? Porque costuma sobrar, né? Áreas livres em outros lugares. Mas o vídeo ficou muito longo e eu vou encerrar por aqui. Já tava ali a redação que tava aqui, né? Aí eu vou encerrar aqui.